Pessoal, mais cedo, o Gustavo Gaia fez denúncias gravíssimas sobre uma resolução do TSE. Nessa resolução, ele diz que há uma grande e ampla censura que pode acontecer por parte dos tribunais superiores, com questões ambíguas, subjetivas, que dão poderes amplos ao TSE e que pode fazer com que grupos importantes como a Meta, dona do Facebook, acabe saindo do Brasil. E isso, sem sombra de dúvidas, é algo que vai impactar e muito a população. O Kim Kataguiri, que é deputado federal, também fez uma publicação dizendo o seguinte: Kim Kataguiri quer assustar a resolução do TSE sobre propaganda eleitoral, matéria da Folha de São Paulo. Para Kim Kataguiri, pontos sobre o uso de inteligência artificial ferem o princípio da separação dos poderes ao invadir a competência assegurada ao poder legislativo, censura e interferência do judiciário no legislativo. Apresentei um projeto para suspender a resolução do TSE sobre propaganda eleitoral que define o uso de inteligência artificial, pois invade a competência assegurada ao legislativo. Embora haja acertos na resolução, ela fere frontalmente o princípio da separação dos poderes, ao invadir a competência assegurada ao poder legislativo para o exercício da função legislativa. Além disso, na prática, o tribunal obriga as plataformas a impedirem a exposição de discursos que atentem contra uma série de conceitos ambíguos, subjetivos e passíveis de interpretação, como grave ameaça, desinformação, conduta ou conteúdo antidemocrático, punindo-as tais conteúdos, que caso não sejam fiscalizados previamente ou retirados de circulação de imediato. Se isso ocorrer, a resolução funcionará lamentavelmente como uma terceirização da censura nas plataformas. É isso que vem sendo denunciado há muito tempo com a própria PL da fake news. O que é grave ameaça? Discurso de grave ameaça. O que é um discurso de grave ameaça? O que é um discurso com conteúdo antidemocrático? Quem define, quem deu o conceito ou quem recebeu o poder constitucional de dizer o que é o conceito de democracia e o que é antidemocrático? É o legislador que tem esse poder. Pois é. Mas o Tribunal Superior Eleitoral quer todo esse poder para si na base do que eles simplesmente pensam. E o Kim Kataguiri está certo em tentar assustar, mas a forma infelizmente, é inócua. Não vai ter resultado. Não vai dar resultado algum. A gente sabe disso. A grande questão hoje é, você vai recorrer para quem? Projeto de lei? O Kim Kataguiri nem tem força política. Ele é um cara, que não tem articulação política para conseguir fazer com que um projeto tão amplo seja aprovado de forma alguma. Então, na prática, já está valendo a regulamentação das redes sociais pelo TSE. E esse ano eleitoral, pasmem, é assustador, mas as plataformas podem ser penalizadas por conteúdos dos mais amplos, com argumentos subjetivos. Então, quem vai dizer? Não, isso aqui é fake news. Não, isso aqui é antidemocrático. Quem vai ser o censor disso? Então, Kim Kataguiri está certo em reclamar, mas não vai ter resultado, infelizmente. Vamos lá. O Milei tem que parar de fazer isso com a gente. Aí também já está passando dos limites. Aí já é esnobar demais na cara do brasileiro, né? Tem que parar com isso. O Javier Milei anunciou o fim do financiamento público para partidos políticos na Argentina. Acabou o fundão eleitoral na Argentina. Essa é apenas uma das medidas que o novo governo da Argentina está tomando para reduzir os gastos públicos e o rombo fiscal. Acabou o fundão eleitoral na Argentina. O presidente da Argentina, Javier Milei, decidiu acabar com o financiamento público dos partidos. A decisão faz parte de uma série de anúncios feitos durante a abertura das sessões da Assembleia Legislativa do país vizinho, no começo dessa semana. Abre aspas. Eliminaremos o financiamento público dos partidos políticos. Cada agremiação terá de se financiar com contribuições voluntárias de doadores ou dos seus próprios membros, declarou o presidente da Argentina em seu discurso. Abre aspas. A casta privilegiada vivem como se fossem monarcas. Há uma vulgaridade do desperdício, um esquema consciente e planejado, reprovou o presidente.
Vamos dar para a Argentina, gente? Quem sabe, assim, o Brasil em massa vai para a Argentina. Porque, convenhamos, né? Tá de sacanagem o Milei, tá esfregando isso na cara do brasileiro o tempo todo, sabendo que nós vamos ter o maior fundão eleitoral até para prefeitos. 5 bi para prefeito. Sendo que o país tá aí sendo classificado super endividado. Acho que tá até mais que a Argentina. Tá de brincadeira com a nossa cara, né? Então, assim, é foda. É sacanagem o que o povo brasileiro tem que passar. E quando a gente vê que é possível e que aqui do lado estão conseguindo, a gente pensa, nossa, mas por que a gente não consegue? Por que a gente não consegue? Vamos lá, outra matéria. Também, matéria do Conexão Política. Mesmo com juízes indicados pela esquerda, o STF dos Estados Unidos, ou seja, a Suprema Corte, foi unânime em favor do Trump, ou seja, são imparciais, não é uma corte política. A Suprema Corte dos Estados Unidos agiu de forma unânime em favor do ex-presidente e pré-candidato à casa Donald Trump. Os magistrados atuaram para impedir ações da oposição que defendia que os estados proibissem que ele fosse candidato a cargos federais nas cédulas eleitorais. Dos 9 juízes que compõem o STF dos Estados Unidos, incluindo integrantes nomeados pela esquerda americana, todos eles foram incisivos contra a inelegibilidade do direitista. Decidem conforme a lei. Decidem conforme a lei. Lá ainda tem lei. É tenso, mas vamos lá. Bora, pessoal. Outra matéria interessante aqui pra gente falar, que revive o Olavo de Carvalho para pagar indenização, né? Juiz manda penhorar dinheiro de venda dos livros de Olavo de Carvalho para pagar Caetano Veloso. O juiz Guilherme Pedrosa Lopes, da 50ª Vara Civil do Rio, decretou a penhora dos valores arrecadados com a venda dos livros do escritor Olavo de Carvalho, guru da direita brasileira, em especial do bolsonarismo, que faleceu em 2022. A decisão atendeu a um pedido da defesa do cantor Caetano Veloso, a quem Olavo foi condenado a indenizar em razão de postagens em que atribuía pedofilia ao compositor. As dívidas de Olavo com Caetano já somavam R$ 3.372.606, segundo a atualização em 2022. A condenação do escritor lhe impunha um pagamento de 40 mil por danos morais, mas o montante foi acumulando em razão do não cumprimento da ordem de retirada das postagens sob pena de multa diária. A decisão de Pedrosa Lopes atinge diretamente a editora Record, que publicou os livros de Olavo. A empresa informou à Justiça que os valores arrecadados com o livro do guru bolsonarista atualmente totalizam R$ 8.016,40. Vai ficar longe de receber o valor da arrecadação de R$ 8.000. Por que o Olavo de Carvalho chegou a fazer essa menção chamando o Caetano Veloso de pedófilo? Foi veiculado amplamente na mídia uma fala da esposa do Caetano Veloso, Paula Lavigne, que afirmou que perdeu a virgindade com o Caetano Veloso aos 13 anos, tá? Enquanto ele, se eu não me engano, tinha 40 anos de idade quando casou com ela, uma coisa assim. E hoje existe o crime de estupro de vulnerável, ou seja, qualquer um que tem relações carnais com uma pessoa menor de 13 anos está praticando o crime de estupro de vulnerável e é considerado, com toda certeza, pedófilo. Mas a justiça condenou o Olavo de Carvalho pela fala dele, tá certo? Então, ele foi condenado aqui por ter dito isso sobre o Caetano Veloso, tá bom? Matéria agora do Mário Sabino, jornal Metrópolis. Lula se silencia sobre os abusos, né, vamos dizer assim, sexuais de mulheres israelenses. Quando o Hamas foi lá e usou abusos sexuais como crimes de guerra, Lula não percebeu, e para ele isso não tem nada de errado. Lula não suporta muita informação. Vive de resumos que lhe são passados. É assim desde o seu primeiro mandato. O tempo piora tudo para o mundo, e com o presidente da República não é diferente. Os resumos ficaram mais curtos e as fontes dos resumos encolheram. A ignorância presidencial pode explicar, em parte,
o vexame que ele deu ontem, ao voltar a atacar iniquamente Israel, como se soldados israelenses tivessem atraído os palestinos indefesos para uma emboscada mortífera no episódio da distribuição de ajuda humanitária. O fato é que Lula não perde uma oportunidade sequer em atacar Israel, porque hoje no Brasil está muito bem definido. A esquerda, em grande parte, principalmente os radicais hoje, são defensores do grupo palestino e do Hamas, não só da Palestina. E vamos entender que Palestina e Hamas, povo palestino e Hamas são coisas diferentes. Hamas são os monstros. O povo palestino é a vítima do próprio Hamas e guerreia contra Israel. Contra Israel. Entenda que o povo palestino é refém do próprio Hamas. E o Hamas tem como reféns pessoas que foram sequestradas de Israel. E o Lula parece não perceber isso. Parece que há um tapume nos seus olhos que não permite que ele enxergue a realidade. Vamos lá. Outra questão aqui, ó. O Coronel Meiro oficial fez críticas duras ao Supremo Tribunal Federal, no caso Daniel Silveira, e chamou de preso político. O ministro Luiz Fux rejeitou um habeas corpus de Daniel Silveira. O Coronel Meiro oficial escreveu o seguinte: o ministro Luiz Fux rejeitou o pedido de habeas corpus de Daniel Silveira, argumentando um entendimento interno da corte. Daniel Silveira é um preso político e está encarcerado há 397 dias, o mesmo tribunal que negou a liberdade a um ex-parlamentar pelo crime de crítica ao Supremo libertou André do Rep, líder do PCC. Qual desses dois é mais perigoso? André do Rep solto, Daniel Silveira preso. Qual a lógica dessa política? E sim, teve a decisão do Luiz Fux, que negou um habeas corpus da defesa do Daniel Silveira. Eles argumentam que o tempo que o Daniel Silveira cumpriu a pena de forma provisória tem que ser computado. O STF recusou esse tempo de cumprimento de pena de forma provisória. E aí, quem saiu prejudicado nessa história foi o Daniel Silveira, né? Então, assim, tenso demais. Matéria do jornal Razão. Lula anuncia 15 bilhões para a cultura. Não vai ter nenhum artista reclamando. Mas não vai mesmo. E aí, quando você lembrar que a turma dos artistas fazem o L, lembra disso. É 15 bilhões para a cultura. Ano passado foi 10 bilhões. Agora 15. Mas vamos lembrar uma coisinha. Enquanto isso, é o próprio jornal Razão que vai escrever aqui, ó. Enquanto isso, a Amazônia registrou no mês de fevereiro o maior número de incêndios da história. Sob Lula, a terra Yanomami teve 363 mortes em 2023, conta 343 em 2022. Todavia, nenhum desses assuntos é alvo de críticas de artistas brasileiros. Os artistas não estão preocupados com isso. 15 bilhões para eles distribuírem entre si. E aí, você se pergunta, é o governo do amor? Amor a quê? Entendeu? Então, eu sou crítico, pode me chamar de sem cultura se quiser. Meu posicionamento é que cultura é um instrumento da população, de sociedade. Se você quer manter sua cultura viva, a comunidade vai se organizar para manter a cultura viva. O Estado não tem que dar palpite na cultura. O Estado não tem que dar palpite em, vamos lá, Marcha para Jesus tem que ter com o Estado bancando? Não. Por quê? Porque talvez o gay que não gosta da Marcha para Jesus, que paga os impostos, não quer ir na Marcha para Jesus. Então ele não tem que pagar para bancar isso. E a marcha para maconha? Tem que ser bancada? Ou a parada gay? Não, porque o cristão que paga os impostos não quer ir para isso. O cara que odeia sertanejo, ele tem que bancar grupo sertanejo, banda dupla sertaneja? Não tem. O cara que odeia funk tem que ver Pablo Vittar e essa galera do pop aí cantando com dinheiro público? Não tem. Então, isso é uma patifaria que é feita com dinheiro público. Cultura é questão de sociedade. A sociedade se organiza e cria sua própria cultura. Vamos lá. Mais uma decisão do STF, né? Ministro Dias Toffoli dá 10 dias para Zema explicar o motivo de dispensar vacinas para os alunos. Agora, mais 10 dias para o Zema explicar, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, deu um prazo de 10 dias para que o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, se justifique por ter afirmado que não exigirá
regularidade no cartão vacinal para a matrícula dos estudantes na escola pública. Em um vídeo publicado nas redes sociais em 4 de fevereiro, ele afirmou que não será cobrado cartão vacinal atualizado dos estudantes que se matricularam na rede estadual. O Partido Verde acionou o STF, questionando a decisão de Zema. O partido pediu à corte que o governador se abstenha de promover ou editar qualquer atos administrativos que obstruam, vedem ou incentivem a observância do Plano Nacional de Imunização. Além disso, a instituição quer que Zema seja obrigado a apresentar um cronograma detalhado do cumprimento do PNI. Isso aqui é um absurdo do ponto de vista da separação dos poderes. É o legislativo querendo fazer uma atuação no executivo. Até onde eu estudei direito, a atuação do legislativo ou a atuação do judiciário contra o executivo era somente em casos excepcionalíssimos. Hoje virou a regra, não é mais exceção. Hoje é a regra. Então, hoje, eles querem governar com base no judiciário. Às vezes, partidos nanicos, pequenos, querem mandar em tudo, mandar no próprio Congresso Nacional. Por isso que tem uma PEC rolando que o Lira defende, que é uma PEC para limitar quem pode ingressar no STF, questionando inclusive projetos de lei ou leis, né? Concordo plenamente com o Lira. Matéria da Folha de São Paulo. Maduro chama canal alemão de nazista. Após reportagem crítica, sinal sai do ar no país. É o bom e velho acuse-os do que você é. Matéria da Folha de São Paulo. O ditador venezuelano Nicolás Maduro chamou a emissora alemã Deutsche Welle de nazista nesta segunda-feira, após a publicação de uma reportagem acusando os políticos do alto escalão do regime de envolvimento com o narcotráfico. Então fala que os políticos envolvidos no alto escalão de Maduro são envolvidos com o narcotráfico, é nazismo. Agora, você vê o presidente do país criticando Israel e pregando o fim de Israel, não é nazismo. Então, de brincadeira. Você vê o Maduro batendo de frente com o povo israelense o tempo todo, defendendo terroristas do Hamas. Não é nazismo. Então, assim, é uma inversão de valores tão grande, mas tão grande, que chega a ser assustador, tá certo? Pois é, pessoal, obrigado por ter acompanhado a gente. Tem mais um editorial às 9 horas, a gente volta com mais conteúdo para vocês. Grande abraço.